Bom, eu fiz um vídeo sobre ética recentemente e tem algumas pessoas cometendo erros básicos sobre as noções do que é ética, do que é dever. Eu vou falar um pouco sobre esses erros. Primeiro que estão dizendo que o meu argumento ético cai na guilhotina de Hume. As pessoas em geral, na internet, leigos, adoram palavrinhas bonitinhas, difíceis, porque acham que essa palavra é mágica, que é só você falar ela e pronto, você ganhou o argumento. Então as pessoas falam umas coisas assim absurdas pra mim. Já disseram, por exemplo, que meu argumento ético cai na teoria da incompletude de Gödel, que é impressionante o nível. É tipo, daqui a pouco vão me falar assim, que o meu argumento ético está errado porque ele cai no teorema de Pitágoras. Então vamos entender o que é a guilhotina de Hume. Eu odeio dizer, mas eu concordo com Hume nesse caso. E eu odeio dizer que eu concordo com Hume porque ele é totalmente empirista e o empirismo, para mim, é um total erro na epistemologia. Mas nesse ponto eu concordo. Ele diz o seguinte: você não pode chegar à conclusão de um dever partindo de um fato. Ou seja, por exemplo, eu controlo o meu corpo. Logo eu tenho o dever, e todos têm o dever de aceitar isso, e logo eu sou dono de mim mesmo. Isso cai na guilhotina de Hume. Você pulou de um fato, de que eu estou controlando meu corpo, para um dever, de que eu devo ter o direito de controlar meu corpo. Então isso cai na guilhotina de Hume. E realmente está errado. Você não pode derivar um dever de um fato. Só que não tem absolutamente nada a ver com o meu argumento, provando que a lei é a lei de propriedade, que a única lei que pode definir todas as ações como permitidas ou proibidas é a lei de propriedade, que isso caia na guilhotina de Hume. Porque, primeiro, a guilhotina de Hume é derivar o dever de um fato. Eu nem estou dizendo que existe algum dever. Eu só estou dizendo que a única regra que define todas as ações como permitidas ou proibidas é a propriedade. É isso que o argumento diz. Ele não diz nenhum dever que você deve respeitar, que você deve punir um criminoso. Ela só diz que se você chegar e disser que a lei é qualquer outra coisa, a não ser propriedade, você está errado. A lei é a lei de propriedade. Então tem duas formas de você agir. Você agir racionalmente dentro da lei, ou você agir irracionalmente. E se você agir irracionalmente, isso já é compatível com eu te punir e defender minha propriedade, e te punir se você violar a propriedade. Então é simplesmente isso. Eu nem sequer acredito em um dever absoluto, uma coisa que você deve sempre fazer incondicional, como que é o imperativo categórico. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é um erro. Para você dever fazer X, você precisa estar condicionado a um resultado Y. Eu tenho que alcançar o resultado Y, logo eu devo fazer X para alcançar o resultado Y. Isso é um imperativo hipotético. Isso na terminologia de Kant. Falando isso de uma forma mais fácil de entender, é um dever condicional. Ou seja, eu devo X para Y. O imperativo categórico, ou dever incondicional, seria você deve X por quê? Porque sim. Porque deve sempre e acabou. E isso eu acho que é um erro de linguagem. Como diria Wittgenstein, que muitas partes da filosofia são erros de linguagem, e eu concordo. Você está simplesmente fazendo aí um tipo de um malabarismo com linguagem que não tem real significado, se você realmente analisar o que isso quer dizer. Então eu não estou falando que o meu argumento passa no teste da guilhotina de Hume. Eu estou falando que ele não poderia possivelmente cair na guilhotina de Hume, porque a guilhotina de Hume envolve extrair um dever de um fato. E o meu argumento ético não fala sobre nenhum dever. Não tem dever para que pudesse ser extraído de um fato. E aí tem pessoas que vão dizer: ah, mas então não é uma ética porque não tem dever e toda ética precisa de um dever. Errado! Eu defini o que eu quero dizer com a palavra ética. Eu quero dizer o estudo de uma regra que defina as ações como permitidas e proibidas em sociedade. E é só isso. Eu dei a definição da palavra ética. A ética é o estudo da lei que tem regra que determina ações como permitidas e proibidas na sociedade. E eu posso provar, logicamente, que essa lei tem que ser a lei de propriedade. Então todas as leis estatais, todas as outras leis, ou a ausência de lei também, estão refutadas e acabou. A lei é a lei de propriedade. Tudo além disso é simplesmente um delírio ou uma falta de entendimento do que eu falei. Em que não adianta eu provar, logicamente, que essa é a lei, mas você quer que tenha uma coisa mágica, metafísica, que faz você dever fazer aquilo em adição ao fato de já ser lógico e de já ser a única forma lógica de definir ações como permitidas e proibidas. É a mesma estrutura do argumento religioso. Não basta o universo existir, tem que ter uma força
maior do que o universo para fazer ele existir. Não basta a moral existir a diferença do bem e do mal. Não, tem que ter uma força maior fazendo isso existir. Ou que a própria existência das coisas é uma propriedade adicional ao próprio fato da coisa já existir. Que é de onde veio essa minha frase, a existência não existe, que as pessoas interpretam totalmente errado. Então isso é mais uma mania de querer inventar uma coisa mágica para colocar em cima do que já está explicado, do que já é lógico. Então espero que isso tenha esclarecido alguma coisa sobre o meu argumento provando a ética, provando a lei de propriedade. Se você quiser entender esse argumento em mais detalhes, você pode assistir o meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada ou ler o meu artigo Deduções Filosóficas, que está na descrição. E não se esqueça de ajudar o meu trabalho através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.